Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso bate-papo no ConectaCast. Hoje nós vamos falar sobre alimentação, dieta, emagrecimento, um pouco sobre peptídeos e as dietas que estão na moda. Mas para isso acontecer, nós temos aqui conosco uma convidada muito especial, a nutricionista Carolina Guidio, né? Isso, Carolina Guidio. Carol, muito obrigada por aceitar vir aqui bater esse papo com a gente, que prazer é meu. Eu creio que será muito bom levar, né, um pouco de conhecimento às pessoas, principalmente hoje com essa moda aí dos peptídeos injetáveis. Sim. Eu acredito que a gente está precisando ainda mais de um pouco mais de esclarecimento sobre isso, né? Com certeza. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Quais os maiores mitos alimentares que continuam enganando as pessoas? Então, aqui, principalmente nos Estados Unidos, o que eu sinto é um preconceito muito forte em relação ao carboidrato. O carboidrato não é um vilão. O tipo de carboidrato, sim, pode ser um vilão. Quando a gente pensa um carboidrato de um açúcar, doces, de açúcar, mas o carboidrato em si não é um vilão. Então, as pessoas demonizam o carboidrato e simplesmente acreditam que só comem proteína. Não é bem assim que funciona. Claro que com os peptídeos, a gente vai falar sobre isso depois, é muito importante, mas o carboidrato não é um grande vilão, não. Assim como tem comer, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que querem ficar fortes, querem fazer hipertrofia muscular e acham que só podem comer proteína para crescer. E também não é uma verdade, ele precisa mais do carboidrato do que da proteína. Então são mitos que as pessoas ali no dia a dia acabam seguindo e que no final não vão levar ela ao resultado que ela precisa. Ou seja, má informação, né? Má informação. E por que tem pessoas que comem menos e mesmo assim não conseguem emagrecer? Tudo depende da escolha, Zete. Então, assim, você pode comer pouquinho, mas se aquele alimento for muito calórico, você não vai conseguir perder peso. O que é perder peso? É você gastar mais energia do que você consome. Quando você gasta mais energia ou consome menos, você acaba queimando o que está lá em excesso. E se você come só um pouquinho, mas come alimentos muito calóricos, você não vai para lugar nenhum. Você não vai ter resultado. Ou seja, não adianta nada comer menos se você está comendo errado, né? Exatamente, você tem que comer o alimento certo. Hoje a gente ouve falar muito sobre inflamação. Como é que a alimentação pode nos ajudar nesse quesito da inflamação corporal? Pois então, nós somos muito inflamados hoje, né, por conta do que a gente consome no dia a dia. Pensando aqui, né, nos Estados Unidos, a gente não tem um vegetal, na maioria das vezes, vindo lá da hortinha do seu Zé, então é um vegetal que veio de longe, né, uma fruta que veio de longe, que tem agrotóxico, que tem vários conservantes ali para que ela se mantenha, depois tem para amadurecer, né, você pode ver que tem sabor diferente do que a gente comia antigamente. É verdade. Então, assim, toda essa química que é adicionada, de modo geral, no alimento, ela vai inflamando o nosso corpo. A quantidade de alimentos processados, né? Se você vai em algumas casas, você vai ver que a fruteira tá vazia, né? Não tem um vegetal, mas em compensação, a pantry tá cheia de latinha, né? Então, assim, tudo ali tem conservante, tem química, e tudo isso vai inflamando muito o nosso corpo. Ou seja, então, açúcar não é o grande vilão. Existem outros alimentos que também são vilões na nossa alimentação no dia a dia. Com certeza. O açúcar, hoje em dia, o açúcar puro, eu tô falando de um açúcar de qualidade, um açúcar demerara, um açúcar de qualidade. Hoje em dia, ele pode ser dado para todos os pacientes em pequena quantidade. Agora, o que não pode, o que não deve ser feito não é essa quantidade de alimento processado que as pessoas comem, que é isso que está errado, né? Muitas vezes eu vejo a pessoa tentando ser saudável e se enchendo de barrinhas de cereais, barrinhas de proteína, barrinhas de snacks, e esses snacks são com óleos inflamatórios, tem tanta porcaria ali dentro, até mesmo alguns whey protein, né, que as pessoas falam, eu tô tomando whey protein, eles têm tanta química, tanta coisa que inflama o organismo ali, que era melhor tomar um chazinho com um pouquinho de açúcar. Sério? Com certeza. Uau! E hoje em dia, né, tá na moda aí
semaglutide, o tirzepatide também para o emagrecimento. E a gente observa que muitas pessoas estão utilizando esse tipo de tratamento, que está muito popular hoje em dia. Você é contra ou a favor? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou super a favor. Eu acho assim que foi a grande descoberta do século, né? Porque muitas pessoas, a obesidade é uma doença. E a doença precisa de medicação. A gente tem preconceito, a gente não tem preconceito em tomar um remédio para dor de cabeça, nós não temos preconceito em tomar remédio para um problema no fígado ou no rim, mas a obesidade, ela é uma doença e as pessoas têm preconceito com isso. Então, assim, claro que não é o ideal você ficar tomando só o remédio, né? Qual que é a minha grande preocupação hoje? Eu acho que de tudo que foi criado até hoje, ele é o mais eficiente, é o que traz um resultado mais significativo, pouquíssimos efeitos colaterais. Porém, se você não mudar o seu pensamento, não mudar os seus hábitos alimentares, não vai valer de nada. Você vai perder peso e daí é o grande problema. Por quê? Quando você perde o peso se alimentando, né, utilizando dessas medicações e comendo muito menos, se você não faz uma dieta adequada, você não vai perder sua gordura, você vai perder massa muscular e massa muscular em excesso. Então, assim, isso lá na frente, quando você parar de tomar o remédio, se você não aprendeu a comer de outra forma, a lidar de uma maneira diferente com o alimento, você vai voltar a sentir fome, vai voltar a comer, vai voltar lá para os seus hábitos antigos e daí sim, você está com um metabolismo mais lento, porque você perdeu tanta massa muscular durante o processo de emagrecimento, que você vai estar com o seu metabolismo mais lento e daí você ganha o peso todo novamente. Então, assim, é excelente, mas ele precisa de um acompanhamento muito bem feito, né? Um acompanhamento mesmo. Eu acredito que, por exemplo, a minha próxima pergunta agora tem tudo a ver com o que você acabou de falar agora. Quais são os erros alimentares mais comuns para esse tipo de pessoa que está fazendo esse tratamento? Olha só, Zete, eu já vi pacientes, pessoas próximas, fazendo uso das injeções. E assim, a injeção, ela realmente tira a sua fome. Então, essas pessoas ficam, às vezes, o dia todo sem comer. E daí, quando elas vão comer, ao invés delas escolherem um bom prato com vegetais, pro intestino, né? Porque você precisa de ter ali folhas e fibra para a sua função intestinal que fica lenta, a proteína adequada para não perder massa muscular. Em vez dela escolher um alimento saudável, elas comem um sanduíche. Né? E um sanduíche desses de lanchonete. E daí a gente vê que não tá valendo nada o investimento. Porque ela não mudou a cabeça, ela continua comendo aquilo que ela sente prazer, ela não entendeu que pro organismo dela funcionar de uma forma mais adequada, ela precisa ter uma alimentação saudável, né? E daí é onde você percebe que ela vai recuperar tudo de novo lá na frente. E pior, a cada emagrecimento brusco que você tem, quando você volta a engordar, você engorda, você perde músculo, mas ninguém engorda músculo, a gente engorda gordura. Então você vai ficando cada vez com mais gordura no seu corpo e cada vez com o seu metabolismo mais lento. Uau! Então, ou seja, para evitar ter perda de peso e evitar a perda muscular, a chave disso tudo aí é fazer a alimentação correta, né? E eu estou observando que pelo que você tá falando, pelo desenrolar do papo, que você me parece que é mais a favor da reeducação alimentar do que de uma dieta rigorosa, né, Carolina? Sim, eu penso, eu trabalho, Zete, para a vida, né? Eu falo assim, quando eu atendo um paciente, não é pensando só no emagrecimento ou só ali, às vezes o paciente quer ficar forte na parte física, não. Eu penso no paciente como um todo, né? Eu trabalho muito com mulheres depois dos 40 anos, então assim, o que é melhor pensando em modulação hormonal, como você vai estar daqui a 20 anos? Então, se você toma medicação para o seu bem, daqui a 20 anos você vai estar super bem, se você se alimentar da forma adequada. Agora, se você só toma por tomar, você não aprendeu nada. E o meu objetivo de vida, eu digo que é meu objetivo de vida, tornar as pessoas mais saudáveis. Eu não estou dizendo que você nunca vai me encontrar numa pizzaria. Você vai me encontrar numa pizzaria, né? Por quê? Porque faz parte da vida social, do bem-estar, você vai ter ali, e os meus pacientes têm esse acesso a comer um dia um lanche, uma pizza, porque isso faz parte da vida, a gente não tem como restringir isso para sempre. Então assim, mas é equilíbrio, que é o que as pessoas não têm hoje, elas não têm equilíbrio, ou elas comem só porcaria,
ou elas querem ser tão healthy. São muito radicais. Exatamente, e depois quando... que não conseguem suportar o peso da pressão, largam. Você entende? Largam. Então, eu busco levar isso pra vida. Então, na vida, a gente é assim. A gente, às vezes, faz uma coisa muito bem feitinha, né? Desculpa mudar esse assunto, mas você falou a chave é a alimentação e o exercício físico. Né? Para não perder massa muscular, é importantíssimo o exercício físico. Daí é onde a gente entra, assim, as pessoas começam a usar a medicação, falam, fazer exercício todo dia. Só que às vezes a rotina não comporta esses todo dia. Então é melhor você fazer 3, 4 vezes bem feito e se comprometer com você, do que você falar que vai fazer todo dia, daí hoje você não fez porque você tinha que ir no mercado, amanhã porque você tinha que ir no dentista, amanhã porque... Entendeu? Então, assim, é o compromisso e a constância que fazem tudo e lá na frente você colhe o resultado. A gente está falando sobre proteínas, né? Em ingerir mais proteínas e tal. Existe uma quantidade específica de proteína para homem, para mulher, para cada tipo de pessoa? Existe. É diferente? É diferente e é uma conta, tá? É um cálculo que você tem que fazer. Então, assim, uma mulher pequena... magra, vai precisar de menos proteína do que um homem grande, pesado. Uma pessoa que tem uma atividade física intensa vai precisar de menos proteína do que uma pessoa que trabalha no computador. Então, assim, é um cálculo que a gente faz, né? E de modo geral, de 1 grama a 2 gramas por quilo de peso, mas aí você tem que ver quais são as necessidades dessa pessoa, o que ela realmente precisa. Então, generalizar, falar, todo mundo precisa de 60, 70, 80 gramas de proteína, não é certo. Você tem que fazer caso a caso o cálculo, né? Você tem que pegar a pessoa, pesar, medir, saber quanto que ela tem de massa magra, de massa gorda, para aí você poder fazer um cálculo para ajustar a proteína dela. E tem assim, durante esse processo de tratamento para emagrecimento ou até mesmo para manter o peso, existe algum alimento que você, recomenda a pessoa nunca ingerir? Não, nunca ingerir, não tem. Claro que tem alimentos que a gente vai preferir e alimentos que nós vamos evitar, né? Então, por exemplo, alimentos muito gordurosos, porque o esvaziamento gástrico é mais lento, então você pode ter náusea, enjoo. O álcool também não é adequado, tem que tomar cuidado com algumas medicações, pensando que o esvaziamento gástrico é lento, mas assim, de modo geral, não pode esse, nunca, não, é bom senso, equilíbrio e quantidade adequada. E um problema, por exemplo, que eu sempre tive, porque desde que me entendo por gente que eu faço dieta, para a gente evitar, por exemplo, você tem um paciente e o alvo dele é emagrecer aí 10 quilos, por exemplo. Quando ele consegue eliminar esses 10 quilos, para evitar o efeito sanfona, que é o que mais acontece, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Na realidade, são algumas coisas que você tem que fazer, tá? Primeiro, existe um cálculo também que a gente faz de tempo, de quanto tempo ele tem que se manter dentro da dieta, mesmo, claro que a dieta muda um pouquinho, o plano alimentar muda um pouquinho, as quantidades mudam, mas assim, após ele chegar no objetivo dele, ele não pode simplesmente, cheguei, tô livre, ok, vida normal, não. Ele tem que continuar mantendo aquela quantidade de alimentos por um tempo, dependendo do tanto de peso que ele perdeu, 1 ano, 2 anos, tá? Então ele tem que continuar naqueles hábitos saudáveis para daí, depois de mais ou menos 2 anos, o corpo falar, nossa, meu peso novo é esse. Eu tô legal, né? Porque o que acontece? O nosso corpo, ele não quer perder. Eu gosto de dar esse exemplo, assim, eu falo, imagine que cada gordurinha que você tem é uma poupança. Se tem dinheiro na poupança, você quer perder a poupança? Não, né? Não, né? E o corpo faz a mesma coisa. Ele é tão esperto que se você tem aquela gordurinha, você começa a perder, ele começa a diminuir o gasto dele. Então, ele gasta menos energia para falar, para respirar. Ele diminui. Que é quando a gente fala que baixo metabolismo. Você ouviu falar baixo metabolismo? Sim. É o corpo lutando para não perder peso. E daí, quando você chega no teu peso e fala, tô bem, teu corpo fala assim, não, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá. E daí, nessa hora,
você começa a comer novamente, e daí você acaba aumentando o peso novamente. Uau! Claro, a gente já falou aqui da reeducação alimentar, mas existe algum tipo de dieta que é a sua preferidinha, que você mais gosta, mais recomenda? Tem. Eu sou, assim, apaixonada pela dieta mediterrânea. Porque como eu gosto do meu trabalho, né, eu já tô aí com mais de 40, né? Então assim, como o meu trabalho é sempre voltado à longevidade, à saúde, né, a dieta mediterrânea para mim é a minha paixão, porque ela é uma dieta rica em vegetais, rica em fibras, rica em vitaminas e nutrientes, em gorduras boas, né, e é minha queridinha, mas não sou eu que acho, né? Existem vários estudos que mostram que ela é a melhor dieta para longevidade. Eu sou apaixonada por ela. E é engraçado porque, falando em longevidade, eu já ia te perguntar agora, quando, por exemplo, hoje eu estou satisfeita com o meu corpo, com o meu peso, como que eu faço para continuar, né, aí nos meus próximos 10, 20 anos, continuar com o mesmo peso, com o corpo do jeito que eu estou? O que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, Zete, a gente tem que pensar que com os anos nós vamos perdendo massa muscular. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é uma atividade física, uma musculação, não é nem qualquer atividade física, para manter sua massa muscular. Porque com menos massa muscular, seu metabolismo fica lento. Então, você comendo a mesma quantidade, sem massa muscular, você vai engordar. Então, isso já é um grande problema. E como é? Né? Então, a primeira coisa seria uma musculação. Aí eu falo, não precisa ser nada, malhar 5 vezes por semana, 1h30. Não, mas assim, manter tua massa muscular. E depois disso, manter a qualidade do que você consome, a quantidade, né? Se você mantém a qualidade do que você consome. Um prato, eu falo assim, não precisa deixar de comer nada, mas você comendo na quantidade adequada, a proteína na quantidade certa, não deixando os vegetais de lado, você consegue aí manter tranquilamente seu organismo, o seu corpo, o seu peso da forma que está. Porque uma coisa liga a outra, às vezes você está respondendo uma pergunta e eu estou me lembrando de algo mais, né, de alguma outra pergunta que eu esqueci de fazer lá atrás, que é relacionada ao carboidrato. Porque muitas pessoas pensam, né, vou cortar o carboidrato porque eu quero emagrecer. Só que, eu digo por mim, porque eu já fiz isso antes. Ficar uma semana sem comer carboidrato me deu tonteira. Eu fiquei super fraca, estressada, muito nervosa. Sonolenta? Isso, sonolenta. E depois, quando eu fui comer o carboidrato, parece que 2 dias depois, o meu peso voltou assim, no estalar de dedos. Tudo que eu havia conseguido emagrecer durante uma semana, voltaram em 2 dias. São vários os mecanismos que levam isso a acontecer, tá? Eu, particularmente, não sou adepta. Trabalho, eu falo, cada pessoa é uma pessoa, Sim, né? Então, eu vou trabalhar com dieta cetogênica, com dieta low carb. Então, algumas vezes eu preciso usar um jejum intermitente. Não é a minha linha de trabalho principal, porém, cada pessoa é uma pessoa e para cada uma funciona de um jeito. Então, assim, quando você tirou todo o carboidrato, você desinchou. E daí, quando você voltou a comer carboidrato, seu organismo sentiu. Existem algumas linhas de pensamento onde as pessoas realmente gostam dessa dieta sem carboidrato nenhum, porque é ligado lá aos nossos antepassados que não tinham carboidrato e assim por diante. Porém, são linhas, né? Cada um acredita na sua linha de pensamento. E o que eu percebo, assim, eu não acho natural, né? A base da nossa alimentação é o carboidrato. A gente não vive mais nas cavernas. O grande problema é o tipo de carboidrato que você põe no seu prato. Se você colocar um carboidrato de uma batata doce, de uma quinoa, né? Ok, agora se você colocar um carboidrato de uma pizza, de um donuts, daí já começa a ficar complicado. Então, assim, é escolher o alimento certo mesmo. Então, e a gente estava falando, você, né, disse que trabalha, a maior parte dos seus clientes são pessoas acima de 40 anos. Qual a importância da proteína a partir aí dos 40 anos?
Pois então, hoje a gente sabe que a massa muscular está diretamente ligada com o aumento de demência e Alzheimer no futuro. Para eu ter uma massa muscular, e é normal a partir dos 40 anos que a gente comece a perder massa muscular, e perde muita massa muscular após os 40 anos. Então, para eu ter um envelhecimento saudável, não ter Alzheimer e evitar, não ter, mas evitar um Alzheimer e uma demência no futuro, eu preciso ter massa muscular. E eu preciso me alimentar de forma adequada, então eu preciso comer a proteína na quantidade certa para o meu padrão físico, né, que é diferente a minha da sua, e eu preciso fazer o exercício físico. Então eu preciso estar comendo a proteína ali, só que assim, Zete, não adianta você se entupir de proteína. Eu conheço gente que também, eu falo assim, eu como nutricionista, eu converso com as pessoas, só que eu não fico dando pitaco. Muitas vezes eu deixo a pessoa falar. Então assim, eu vejo, eu tô tomando whey. Gente, o whey, ele é legal? Se você precisa dele. Muitas vezes você não precisa. Então, não adianta você se encher de proteína achando que você vai segurar a tua massa muscular, que não é assim que funciona, não é um mecanismo único, né? Você tem que consumir a proteína que teu organismo consiga absorver. Senão, a proteína em excesso, ele vai mandar fora. E isso não é nem bom para tua saúde, porque com os tempos isso pode até prejudicar outras funções no seu organismo. Quem sabe, né? Por isso que é bom ter um profissional aí acompanhando a gente nessa jornada, principalmente do emagrecimento, porque também a nutricionista não é só, a gente precisa de nutricionista, não é só para o emagrecimento, é para levar ter uma qualidade de vida saudável, longevidade. Essa é a minha palavra preferida. Ninguém quer morrer cedo, todo mundo, creio eu, que gosta de viver bastante, né? E aí entra um adendo, né? Porque assim, viver mais, todo mundo quer, mas com saúde. Com saúde, então, com certeza. Quando você diz assim, não é só para emagrecimento, eu trabalhei muitos e muitos anos com pacientes diabéticos, pacientes com pressão alta, que é a síndrome plurimetabólica, gordura no fígado, colesterol. Eu trabalhei muitos anos na medicina preventiva, né, com a parte nutricional. E daí você fala assim, que adianta você viver 90 anos, ou seja com demência, Alzheimer, ou seja com diabetes, onde você precisou amputar um pé, uma perna, né? Ou você a sua pressão era tão alta que você teve problema renal e precisa fazer hemodiálise semanal. Então, assim, viver muito, mas sem qualidade de vida, não vale a pena, né? A gente quer viver muito, verdade. Mas a gente quer viver bem. Então, a nutrição realmente, eu sempre sou procurada, principalmente por quem quer emagrecer, né? Porque as pessoas são mais voltadas à estética do que à saúde, infelizmente. Mas essa parte toda de colesterol, pressão, tudo isso eu trabalho dentro do meu atendimento, mesmo que a pessoa só queira emagrecer, né? Por quê? Porque justamente ela precisa aprender a se alimentar para evitar um colesterol alto, para evitar um diabetes do futuro, e aí sim ter uma vida de qualidade, principalmente depois dos 40, que a gente tá ali, as mulheres, juntinha com a pré-menopausa, né? Então, precisa cuidar muito. E como precisa. E uma dificuldade que eu tenho é o café da manhã. Desde lá as minhas primeiras consultas a um endocrinologista ou nutricionista, sempre me mandavam comer um ovo, né? Comer ovos pela manhã. Eu não suporto mais ovo. Eu não consigo comer ovo no café da manhã. Sim. Qualquer outro horário, ok, eu como. Mas quando eu acordo, no café da manhã não me dá ovo, não, que não passa, não desce na minha garganta. O que você aconselha, fora o ovo, para o café da manhã saudável? Então, na verdade, todo atendimento é individualizado, né? Eu também comi ovos por muitos anos e hoje eu comi, tá? Hoje eu comi, mas eu te confesso que eu não consigo mais comer todo dia também. Então, eu tento trabalhar muito próximo ao que a pessoa consome. E daí entra, né? De modo geral, o que eu indicaria? Eu, por exemplo, gosto muito tem umas tortilhas que eu compro que são sem farinha, sem glúten. Não que todo mundo precise, tá? Mas eu gosto, porque pra mim elas têm gosto de pastel. Eu ponho um pouquinho ponho uma fatia de queijo, ponho ela pra tostar ali, pra mim tem gosto de pastel, então eu amo.
Mas assim, uma tortilha com queijo, geralmente um queijo de boa qualidade. Se você gosta, você pode buscar algum tipo de mingau também, né? Pensando ali se você não tem intolerância ao glúten, porque a aveia também tem glúten. Então, assim, o que você gosta? O que te dá prazer? Eu sempre busco adequar o que te dá prazer. Porque o que a gente tem prazer, a gente vai fazer para sempre. Verdade. E o que a gente não tem, a gente não faz. Então, assim, eu tenho o meu momentinho do dia, muitas vezes é um pãozinho que eu como com queijo e um cafezinho. Para mim é aquele momento de prazer do dia. E eu não abro mão disso. Então, assim, eu vou encher de proteína as minhas outras refeições. Por quê? Porque esse é o meu prazer. Se eu cortar o meu prazer, meu Deus, eu não vou fazer. Então, claro que muitas vezes a gente precisa um mês, né, lá, ser mais restrito e tal, mas de forma geral é o que te dá prazer. O que você gosta de comer? E um dos maiores prazeres da vida é comer, né? Sim. Por isso que a gente tem que comer bem, comer o que a gente gosta, né? O que não significa que você tem que comer muito. Você pode comer bem, comer menos, e a quantidade adequada. De uma forma saudável. Um iogurte, um queijo, frutas, né? Então, assim, tudo pode ser adaptável dependendo do que você gosta. Hoje a gente ouve falar muito sobre a microbiota intestinal. O intestino realmente influencia na nossa saúde mental? Com certeza, ele influencia em tudo, né? Inclusive falam por aí que ele é o segundo intestino. Segundo cérebro. Então, assim, ele influencia assim, sabe? E aí que tá, o que influencia a microbiota intestinal? O que você come. Né? Então, assim, se você tem uma microbiota intestinal saudável, você vai ter saúde. Só que o que você está comendo, o que está indo, o que está alimentando sua microbiota? Se a tua microbiota tá... Porque quando a gente fala microbiota, são bactérias boas e ruins que vivem no nosso intestino, tá? Isso que é a microbiota. E se você se alimenta de uma maneira inadequada, você vai estar com o teu intestino cheio de bactérias inadequadas, então uma microbiota ruim. E isso vai interferir na sua saúde como um todo, na sua imunidade, alergia, como um todo. Então, realmente a gente tem que cuidar do intestino. Tem algum sintoma que a gente possa se dar conta de que está com desequilíbrio intestinal? Sim, por exemplo, a questão das fezes, né? Você evacua quantas vezes por dia, né? O que é normal? Então, assim, o normal seriam 3 vezes ao dia até 3 vezes na semana. Se você fica uma semana sem evacuar, você já está com um problema grave intestinal. Ou se você tem... acho que os maiores sintomas são relacionados a fezes. Como elas estão, se são... mais consistentes, menos consistentes, né? Então, como que elas estão? Isso vai te dar um dos maiores indicativos de como está seu intestino. Probióticos, vamos falar um pouquinho de probióticos. Eles são indicados para todo mundo? Qualquer tipo de pessoa pode tomar um probiótico? Pode, tem que tomar um pouco mais de cuidado com pessoas que têm deficiência imunológica, né? Mas de modo geral, sim. Precisa todo mundo? Não. Como eu falo, eu trabalho muito com saúde, então assim, eu busco isso dentro da alimentação. É óbvio que se a tua microbiota tá muito ruim, eu vou te prescrever, vou te indicar um probiótico, né, um prebiótico, dependendo do que você precisa. Mas de modo geral, com a alimentação, você consegue fazer muita coisa. Quais os hábitos alimentares que você observa nas pessoas que já estão mais idosas? Então, depende da população, né? As pessoas que você vê que tem uma longevidade melhor, são geralmente as pessoas que são mais ativas, e você vai ver que são pessoas mais magras e que têm uma alimentação mais saudável. Aqui nos Estados Unidos é muito comum você ver idosos tomando refrigerante, né, comendo snack ao invés de comer, é cultural. Mas de modo geral, pelo menos eles fazem atividade física e comem pouco. É o que eu ia dizer, eles praticam mais exercícios, Com né? certeza, não tem como separar a longevidade de exercício. Se você pudesse, falando em longevidade, se você pudesse escolher 3 alimentos para levar para a sua vida, quais alimentos seriam esses? Olha, eu diria aí um salmão selvagem, pensando em ômega 3, o peixe de água fria, né? Mas selvagem, também não adianta ser o de fazenda. Frutas e vegetais variados, né? Existe pessoas que falam, não pode comer fruta. Não, pode, deve, né? Porque ali a gente tem minerais e vitaminas diferentes.
E um óleo adequado, não um óleo inflamatório. Então, por exemplo, um óleo de abacate seria minhas opções preferidas. Ou um azeite de oliva, né? Mas é que o azeite de oliva ele é bom para temperar salada e o óleo de abacate é bom para refogar um arroz. Aqui em casa a gente cozinha com óleo de abacate, eu gosto. Agora, eu vou te fazer umas perguntinhas e você vai me responder assim, rapidinho, o que vier na sua cabeça, hein? Vamos lá, gente, é um bate-bola aí, rapidinho. Qual o melhor hábito alimentar? Equilíbrio. O equilibrado. E o maior erro alimentar? A falta de equilíbrio. Aí não só valeu, proteína. Hein? Não, mas assim, só proteína, só, né? Jejum. Não, a falta de equilíbrio. Um alimento subestimado? Subestimado? Talvez os ovos. Tem gente que não come ovo. Eu. Um conselho para quem quer emagrecer? Escolha bem os alimentos. Conselho para quem quer envelhecer com saúde? Exercício, água e alimentação. Eu falo alimentação equilibrada, né? Quando eu falo alimentação equilibrada, é um prato colorido. Pensa um prato colorido. Né, variado, é isso daí. Eu não sei se é cultural, mas quando eu chego no Brasil, eu sinto a necessidade de comer os vegetais. Aqui é muito difícil. Eu quase não como. Eu consigo comer mais porque a gente come salada, né? Sim. Aqui é muito comum a gente estar comendo salada, mas no Brasil tem aquele vegetal refogado, o sabor é diferente, né? Eu acho que por isso. Mas deixa eu te perguntar, lá no Brasil, quem que cozinha? Você ou mamãe. Tá respondido. Mamãe cozinha, aqui sou eu. A comida de mãe sempre é mais saborosa. Quando minha mãe vem me visitar, fatal, né? Sempre ganho peso. E a comida daqui fica boa porque é minha mãe que fez, né? Então, assim, a gente acha que a abobrinha... E não precisa ir em nenhum mercado absurdo. Se você for nos mercados mais comuns, você acha abobrinha, você acha brócolis, você acha couve-flor. Então, assim, é aquele temperinho, né? Aquele amor que faz a diferença. O tempero da mamãe, não que eu seja preguiçosa, porque é o tempero da mamãe. Não, é o tempero da mãe, né? Meu filho vai falar a mesma coisa, ele ama o meu tempero, eu já prefiro o da minha mãe. Carol, muito obrigada, foi muito bom a gente estar aqui desmistificando também, né, um pouco sobre essa questão do emagrecimento. E eu queria perguntar para você o seguinte, uma pessoa que quer começar, ou está nos ouvindo e quer começar hoje a fazer um tratamento de emagrecimento, qual seria o primeiro passo que essa pessoa poderia dar? Olha, a primeira passo dessa pessoa é procurar ajuda especializada, né? Por quê? Hoje em dia você tem um monte de influencers, um monte de blogueiras, se você procurar no ChatGPT, ele te dá uma dieta. Sim. Só que assim, cada pessoa é uma pessoa, às vezes o que funciona para você não funciona para sua amiga e vice-versa. Então assim, por que que você tá assim? Você tá inflamada? Você tá na pré-menopausa? Você tem diabetes? Você tá com gordura no fígado? Por quê? Como você chegou a isso? O que você precisa? Porque muitas vezes não é só emagrecer, né? Você precisa tratar alguma doença que você não sabe nem que tem. Então, para isso, você precisa de um médico, para que ele faça os exames, para que descubra como está a sua saúde. Você precisa de um profissional que entenda de alimentação, não a blogueira que acha que todo mundo tem que tomar whey. E assim por diante. Então, assim, procurar ajuda especializada não vai no levar do que você encontra na internet. É cada absurdo que a gente escuta na internet, que eu, pra falar a verdade, eu quase nem vejo, nem assisto. Não, e é verdade, hoje em dia com essa coisa dos influencers, né, e infelizmente tem muitas pessoas que se deixam levar aí nessa onda de acompanhar os influencers, sendo que, como você mesmo disse, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um organismo diferente, tem a flora intestinal diferente, né, tem um metabolismo diferente. Sim. Então a sua dieta não é a minha dieta. Não. Você tem um organismo, eu tenho outro. E para isso existem os profissionais qualificados para te ajudar nessa área. Tá bom? Certeza. Gente, vamos ficando por aqui. Se você tem alguma pergunta, algo que você gostaria que a Carolina respondesse, pode enviar pra gente aí, escreve nos comentários a sua pergunta, que a Carol pode voltar aqui para responder para vocês. Muito obrigada. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Obrigada.